Olá, pessoas queridas. Obrigada por acompanharem mais um episódio do podcast Beth e Companhia, que hoje está na companhia de duas pessoas incríveis, os doutores Adalberto Brecker Neto e a doutora Nathalie Oliari de Moraes. Ambos são oncologistas que têm no paciente, pelo que eles me comentaram antes, o paciente é o foco, é o propósito da vida de ambos. A gente vai conversar um pouco sobre a vida deles, sobre o currículo que é muito rico e também sobre os investimentos e os projetos da Oncologia Centenário, que é uma referência no nosso estado e até no Brasil no tratamento de pacientes com câncer. E eu passo a palavra, então, para o doutor Adalberto, que tem um currículo que é incrível. Eu vou ler para você só uma partezinha, porque depois a gente coloca lá no descritivo do nosso YouTube. O doutor Adalberto, ele é diretor sócio da Oncologia Centenário e da Oncosul, Clínica de Oncologia do Rio Grande do Sul. Ele tem uma expertise de mais de 7 décadas na medicina e no tratamento de pacientes com câncer. Ele foi o primeiro oncologista clínico do RS e incansável na busca de inovação. Fez da humanização no atendimento o cerne da sua trajetória profissional. Dedicação e competência intrínsecas desde sua graduação em medicina e que o levaram a ocupar diversos cargos no cenário nacional e internacional. E a doutora Nathalie, por sua vez, tem um histórico de personalizar e humanizar ao máximo cada atendimento aos pacientes oncológicos. Natural de Santa Maria, a Nathalie atua na Oncologia Centenário desde 2019. Sua busca de conhecimento é contínua, participando de congressos médicos nacionais e internacionais. É só um resuminho de tudo, tá, gente? Depois a gente complementa. Então, novamente, muito obrigada por estarem aqui. Doutora Adalberto, como é que está esse projeto incrível de investimentos na Oncologia Centenário? Bem, eu gostaria de iniciar contando o porquê da Oncologia Centenário. Tem uma parte que são raízes familiares. Minha mãe nasceu na Rua Independência, aqui em São Leopoldo. Eu sou natural de Carazinho. Vim estudar em Porto Alegre para fazer o científico e fui ficando por Porto Alegre, né? Nunca mais saí daqui. Casei com uma porto-alegrense e a minha decisão de fazer medicina, eu não sei dizer se eu tinha tendência de fazer medicina, mas na época, isso 70 anos atrás ou mais, tu escolhia fazer engenharia, medicina e talvez direito, né? Depois, se não passava no vestibular de medicina, tu ia para farmácia ou para odonto, mas as escolhas eram muito reduzidas. Eu fiz a faculdade de medicina na URGS, formei em 69, bastante tempo, né? E comecei minha vida fazendo residência em cirurgia. Olha só. Fiz a residência em cirurgia, mas tive a sorte de trabalhar com um médico que tinha feito a especialização em cirurgia oncológica nos Estados Unidos. E naquela época não existia nada de oncologia clínica. Os próprios cirurgiões faziam quimioterapia, os pacientes, mas era fácil, só tinha 3 medicamentos na época. Olha então, só. Escolhia Nossa. um ou outro, né? E ele fez muita questão que eu fosse para os Estados Unidos, o Canadá. Eu fiz os exames, passei e procurava um hospital nos Estados Unidos, mas todos queriam que eu começasse a residência de novo por lá, como interno. E o interno sofre muito, começa a trabalhar às 6 da manhã e vai até às 2 da madrugada.
E um hospital de Toronto me aceitou a minha residência para mim entrar num nível já mais avançado. Certo. E eu não conhecia o hospital. Naquela época, o Canadá, para nós, era algo acima dos Estados Unidos. Sim. E a figura que nós mais conhecíamos era o David Crockett. Você lembra dos quadrinhos? Sim. Então, eu não sabia muita coisa sobre o Canadá, mas chegamos lá, eu fui para o Princess Margaret Hospital, e era o maior hospital de câncer do Canadá. E daí me deram a opção: o que é que tu quer fazer? Cirurgia oncológica, ou tu quer fazer radioterapia, ou oncologia clínica? Eu tomei a decisão de fazer oncologia clínica. Para daí ter uma visão mais ampla de estava todo... começando, como parte da história, a primeira droga que surgiu no tratamento de câncer foi em 1948, não era? Não muito fazia antes. 20 anos. E foi ao acaso que afundou um navio americano na Baía de Nápoles, carregado de gás de mostarda, que contaminou muitos marinheiros que morreram. E quando fizeram a autópsia deles, notaram que os gânglios linfáticos estavam destruídos, que é onde começa a leucemia. Daí uma pessoa pensou em usar aquilo e funcionou bem. Não curava, mas reduzia a doença. Sim, os efeitos da doença. Então, foi a primeira droga. E quem usava aquilo eram hematologistas. Então, a especialidade que tinha era hemato-oncologia. Mas na época que eu fui para lá, as novas drogas existiam para tratar mama, estômago, bexiga. Então, passou a existir a especialidade de oncologia clínica. Olha para só. tratar o que se chama tumores sólidos. E eu retornei para o Brasil depois de 2 anos e nunca mais fiz cirurgia, porque eu pensei: quem vai me mandar paciente é o cirurgião. Certo. Então, não quero concorrência com eles. Sim. Mas logo depois, a PUC colocou a disciplina de oncologia clínica, recente aberto, Faculdade de Medicina, e me convidaram para assumir e abrir a disciplina. Foi a primeira faculdade do Brasil a ter disciplina de oncologia clínica. Nossa. Então, eu trabalhei na PUC quase 20 anos, vi toda a evolução, depois tive uma clínica privada, e daí apareceu a oportunidade que o psiquiatra aqui de São Leopoldo, Carlos Eggers, conhece? De nome, assim. Ele foi meu aluno na PUC e ele assumiu a direção do Centenário e eles queriam abrir no Centenário aspectos mais avançados. Conseguiram botar tomografia e uma queixa que a Sociedade das Mulheres de Câncer se queixavam que não tinha ninguém para tratar aqui. Olha tinha que mandar só, tudo para Porto Alegre. Alegre. Então ele nos convidou para fazer um plano, nós fizemos, houve uma concorrência, e estamos há 25 anos aqui. Olha só. E daí, para fazer esta clínica, eu utilizei todo o meu conhecimento que eu tinha sobre medicina, administração, de todos os anos, mas o meu objetivo principal, eu queria que fosse uma clínica que não tivesse diferenciação entre os pacientes. Quer dizer, o paciente do SUS, de convênio, privado, todos seriam atendidos no mesmo local, não, sem sala de espera diferenciada, nada, porque todos estavam na mesma situação. Entende? Sim. Então, não precisavam ter uma sala para paciente privado, uma sala para Unimed, todo mundo junto. E até hoje a gente sabe que os pacientes preferem conversar entre eles. Sim. Porque eles estão na mesma situação. Sim. Que nós, mesmo sendo profissionais, nós não sentimos aquilo, que é uma coisa pessoal de cada um. Entende? Sim. Então, eles
tem uns quartinhos para fazer quimioterapia, mas os pacientes preferem ficar na poltrona e conversando com o outro. Claro, compartilhando as ansiedades, as histórias de vida, então, né? E sempre né, quando surgiu esse convite, doutor, foi sempre ali no prédio onde é a atual oncologia, ou começou dentro do hospital? Não chegamos a começar dentro do hospital, porque logo mudou de prefeito, aquelas confusões todas, e então nós que construímos tudo, quer dizer, a nossa ligação com o hospital é só estar junto do hospital e ter um contrato para tratamento dos pacientes do SUS. Hoje em dia nós atendemos 21 municípios pelo SUS, com uma população aproximada de 1 milhão de habitantes. Então, nós podemos dizer que nós atendemos 10% do estado do Rio Grande do Sul. Nossa, que incrível. E agora o senhor falou um pouquinho da sua história, depois eu vou continuar, mas e a tua, Nathalie, como é que tu, tão jovem, né? Não vou fazer indiscrição de perguntar a tua idade, mas tão jovem, com tantas opções, optou por essa área da medicina? Como é que surgiu essa vontade? Eu já tinha essa vontade de trabalhar com pacientes oncológicos, porque o paciente oncológico tu tem que trabalhar ele como um todo. Eu sempre digo que é um paciente que tu tem que ter um olhar com carinho para ele, e tu consegue tratar ele e a família dele, porque ele vai e tu cria um vínculo totalmente diferente com esse paciente. Eu escolhi fazer medicina porque eu li um livro também sobre São Lucas, e era um médico que curava não só o corpo, mas a alma das pessoas. E eu queria ser uma médica diferente, que não tocasse e não curasse só a doença daquela pessoa, mas entendesse também as máculas que ela tem para poder tratá-la como um todo. Sim. E a oncologia te dá essa visão. Tu consegue tocar no íntimo da pessoa, tu consegue modificar aquele tempo que a pessoa tem. E eu sempre digo para os meus pacientes que a gente sempre tem que o presente é uma dádiva e que é esse momento que a gente tem que viver. Né? O passado já passou, a gente não consegue modificar algumas coisas. Quando já está estabelecida a doença, ele precisa de alguém que apoie ele. E nesse momento ele precisa de alguém para abraçar ele. E eu sempre digo, nós como médicos, porque com a inteligência artificial, com toda a evolução da medicina, a gente tem que se diferenciar da máquina. E a nossa diferença da máquina é a empatia. Então, minha busca por ser uma profissional médica e por escolher a oncologia é realmente olhar para esse paciente com cuidado. Tanto que a gente tem que abraçar o paciente desde o diagnóstico até o fim de vida dele. Então, é um olhar totalmente diferenciado, que tu tem que estar sempre apurado para novos diagnósticos, para novos tratamentos, mas também para o acolhimento desse paciente, dessa família que está precisando naquele momento. Então, a minha escolha, não só porque eu passei na família com uma pessoa que teve linfoma não Hodgkin, outra teve melanoma de coroide. Eu digo sempre, depois de passar por coisas e vieses e ser familiar de um paciente também, tu sabe as demandas que esse paciente precisa. A empatia fica ainda mais forte, né? Isso, ainda mais quando tu vê teu familiar precisa, no final de vida, de um lugar para acolhimento de cuidados paliativos. E tu vê ele numa emergência, no meio de milhões, tendo confusão mental. Então, a gente busca esse aprimoramento. E na Oncologia Centenário, eu consegui me encontrar. Eu sempre digo isso, quando eles me receberam muito bem. E eles tinham a mesma visão ideológica que a minha. Minha visão é sempre cuidar do paciente ao máximo. E era isso que eu queria te perguntar. Como são gerações diferentes, como você entrou, como você iniciou no Centenário? Como é que o doutor Adalberto te encontrou ou tu encontrou ele? Na verdade, eu sempre brinco, eu estava indo trabalhar em Novo Hamburgo, só que a minha outra colega que trabalhava com eles estava indo para outro local. E aí ela disse, Nathalie, eu estou saindo, eu vou te indicar para minha vaga, que hoje ela trabalha junto com a gente de novo. Exato. Porque a gente sempre volta para o Centenário. O Centenário tem o nosso coração. Eu digo, é um trabalho tão bonito o que o doutor Adalberto fez lá, que desde a recepção as pessoas acolhem o paciente. E eu digo, além de um trabalho, a gente é como se fosse uma grande família. O que é uma coisa muito difícil de tu falar de uma empresa. Mas é uma empresa que te acolhe nos momentos difíceis da tua vida, mas que tu é acolhida como funcionária e tu também consegue acolher as pessoas que estão ao teu redor, porque tu se sente acolhida.
Então, eu acho que o Centenário, ele planta isso dentro do teu coração, de querer lutar por essas melhorias do paciente, por tratar essa semente que o doutor Adalberto mostra pra gente, de tratar o paciente SUS e convênio sempre igual, que sempre foi uma ideologia que também tinha, e conseguir alguém com pensamento ideológico muito semelhante. E o doutor Adalberto tem isso. Ele construiu uma estrutura única, eu sempre falo isso, porque a oncologia tem essa estrutura. Se tu chegar, ver a infusão que as gurias também, o jeito que as gurias atendem, todo mundo conhece os pacientes querem voltar para abraçar as gurias, para conversar com as gurias, para conversar com a gente. Então é uma troca muito grande. Falando da equipe de funcionários, muitas, claro, já vêm preparadas, têm faculdade de enfermagem, medicina também, mas vocês têm dentro da Oncologia Centenário, digamos, uma universidade interna que vocês fazem um aperfeiçoamento desse atendimento? Então, para que elas tenham o DNA da Oncologia Centenário, da hospitalidade, do acolhimento? O DNA esse vem com exatamente uma com as outras. É aquilo que o doutor Adalberto planta nessa, como é que eu vou te falar, nessa cultura empresarial dele. Porque lá a gente tem, o doutor Adalberto gosta muito que a gente esteja sempre se atualizando. Então eu mesma fiz uma pós em oncologia mamária no Albert Einstein e o doutor Adalberto sempre incentivou a gente a tá cada dia melhor, a tá cada dia mais dentro do mercado, exatamente para tratar cada vez melhor os pacientes da oncologia. E assim as outras meninas que também têm, as enfermeiras que têm esse mesmo olhar. Hoje, nessa questão do atendimento, na opinião de vocês, quais são os maiores desafios desse acolhimento? Porque creio que são vários, tem pacientes que chegam, digamos, com um diagnóstico tardio, com um diagnóstico, às vezes, errado. Como que vocês trabalham essa questão? A maior dificuldade nossa é a burocracia dos pacientes do SUS. Sim. Esse é o maior problema, porque existem mudanças que acontecem sem ninguém saber por que está acontecendo. Por exemplo, numa época, a Secretaria de São Leopoldo nos mandava o paciente direto. Né? Passado um tempo, isso mudou, que o Estado que decide, tem que fazer a regulação, que vai mandar a regulação, mas tudo isso demora, entende? Tinha uma dificuldade também, que sempre o prefeito de São Leopoldo era contrário ao governador. Sim. Então sempre tinha essa... A questão política acima da... atrapalhava muito, né? Então, isso hoje em dia ainda ocorre esses problemas, né? Mas já diminuiu muito. Agora, com o novo governo, nós temos maior contato, resolvemos os problemas que surgem de maneira mais lógica, né? Porque o atendimento existe, nós temos uma capacidade enorme de atendimento. Sim, 21 municípios, né? E nós temos hoje em dia em torno de 55 pessoas que trabalham conosco. Tem desde as primeiras funcionárias que estão há 25 anos lá, né? Nunca mais, vários não saíram, né? Dificilmente alguém sai de lá, né? Dificilmente, né? Porque tem várias vantagens. Uma delas, que quem trabalha em saúde, trabalha no hospital, trabalha fazendo dias de plantão. Então, uma pessoa que está casada, tem filhos pequenos, às vezes está de plantão sábado ou domingo. Feriados. Tem essas coisas. Lá, se trabalha só 5 dias por semana, porque nós não temos plantonista. Então, todos preferem trabalhar lá, entende? Nós funcionamos com uma grande família. Todos têm Unimed, com tudo que é tratamento, pode botar os filhos lá. Todos os anos nós fizemos uma festa de final de ano, que vai mudando de lugar. E é interessante que a primeira viagem que demos para os primeiros funcionários foi para o Beto Carreiro.
né? Foram uns 15 adultos e nenhuma criança. Nossa, Eram pensa no todos- que se divertiram. Eram todos solteiros. No ano passado, foi feita uma nova festa ali em Igrejinha. Aham. Tinha quase 70 crianças. Né? Então, tem todas as coisas familiares. Olha só. Quando as pessoas fazem 10 anos de casa, ganham um jantar e um cheque a cada 10 anos, então vão ficando. Sim. Então, tudo isso faz com que as coisas funcionem bem. Se torna aquela família que tu falaste antes, né? É que a gente passa, às vezes, por dramas pessoais em que a gente é acolhido por todos no local. Então, a oncologia é exatamente isso. Ela mostra como a gente é com o paciente e como a gente é um com os outros. Então, nesse momento, a gente tem essa visão. E quando tu pergunta de dificuldade, eu concordo com o doutor Adalberto em termos de dizer que a gente tem o impasse da burocracia, porque tem muitos pacientes ainda que realmente vêm com diagnóstico tardio, sabendo que, por exemplo, as mulheres de câncer de mama, que é um dos cânceres mais incidentes que tem nas mulheres, 95% é curável se tu diagnosticar logo no início. E a gente pega essas pacientes já com tumor mais avançado. Hoje em dia também a gente tem a dificuldade em termos de medicações, que cada vez mais tem medicações mais avançadas e essas incorporações demoram muito pelo SUS. Porque hoje para câncer de pulmão a gente tem toda uma evolução da medicina, como o doutor Adalberto falou, primeiro veio com gás mostarda, que era algo extremamente tóxico, e hoje tu tem medicações que agem exatamente naquela célula. A gente tem imunoterapia, só que nos nossos pacientes do SUS, eles não têm total acesso a isso. A gente tenta colocar, inserir em alguns protocolos de pesquisa. A gente sempre está achando o melhor caminho para eles, exatamente para driblar esses desafios que a gente tem hoje, porque são muitas medicações e às vezes pouco acesso a esses pacientes, e não por falta de vontade nossa, mas realmente é porque as APACs, que é o sistema que a gente tem, não comportam esses valores, que hoje é a medicina, a oncologia, a medicina de precisão que a gente fala. Era isso até que eu ia te perguntar para vocês, assim, ó, que pelo que era uma pergunta, mas pelo que tu já me falou, dá para ver que sim, tem havido evolução no tratamento de maneira geral, né? E que se aumentou a cura do câncer, apesar das dificuldades que tu falas, tem cura, tem mais incidência hoje? Que a gente não é que a gente fala, mas tem mais controle. Eu sempre digo sobre isso. Porque se tu conversar sobre um câncer de pulmão metastático, antigamente se falaria em 5,6 meses, mais ou menos. Hoje tu tá falando em anos, num paciente com câncer de pulmão que tá usando uma imunoterapia ou tem alguma mutação driver. Então, o que é isso? É um paciente que tem uma mutação específica que tu consegue dar uma medicação para ela. Hoje, no SUS, a gente consegue dar medicação para pacientes que têm mutação em GFA em pulmão, que é uma mutação. A gente tem Gefetinib já no SUS, que eu digo assim, que para nós é uma coisa muito boa, tu entende? Porque esse paciente vai para casa, ele faz uma medicação via oral, então é algo totalmente diferente para esse paciente, que antigamente tinha que infundir, tinha que vir. Hoje ele vai para casa, ele toma aquela medicação e consegue ter uma vida de qualidade com as medicações que a gente está ofertando. Então, para aqueles pacientes que às vezes acreditam que a medicação não vai fazer efeito ou que vai ter muito efeito tóxico, o câncer tem que ser avaliado de indivíduo para indivíduo. Sim. A gente tem que analisar as variantes, tem que avaliar o fenotipo desse paciente, tem que saber para quem é que tu tá indicando aquela medicação e o porquê. Porque senão a gente perde o nosso viés como médico. Pelo menos nas minhas relações, o que eu mais tenho notado é a questão do câncer de mama. Tenho várias conhecidas que estão com esse histórico, e é uma coisa que eu não sabia, claro, por leiga, que tem vários tipos de câncer, vários estágios, vários lugares. Isso, né? Porque na verdade o câncer de mama, tu começa a tratar ele, mas ele assim, ó, hoje a gente sabe que tem estudos mostrando que o câncer mais resistente é o câncer luminal, que são os receptores hormonais positivos. Esses tumores receptores hormonais positivos, nos pacientes que são em estágio 2 e 3, eles têm uma alta taxa de retornar do câncer, recidiva tumoral, mas tardia. Antigamente não se sabia isso. Então, esses pacientes eram acompanhados 5 anos. Hoje a gente sabe que esses pacientes têm que ter um acompanhamento por 10 anos, 15 anos, porque é uma recidiva tardia que esses pacientes se encontram. Em estadio 3, a gente sabe que esses pacientes vão recidivar em 50% dos casos.
Então, é interessante esse acompanhamento e a gente acaba não dando alta para essas pacientes, que era um tumor até então que a gente via como mais indolente, mas na verdade ele tem um comportamento que pode voltar depois. Então, a gente sempre fala, tem um médico oncologista que ele fala que uma vez câncer de mama, sempre câncer de mama. Então, é a mais pura verdade. E você... pode falar, só queria comentar que a doutora comentou dos 5 anos de acompanhamento, que isso é uma lenda, entende? Porque dizia, uma época que tu não tinha recursos, operava a pessoa, se passou 5 anos, tá, pode ir embora, entende? Sim. Só que isso não tem base científica de dizer isso. Então é dito para o paciente, é uma forma de criar uma coisinha que ele vai sonhar com 5 anos. E todos nós já vimos várias vezes que no 6º ano aparecem as metástases, tudo isso. Daí desaba o mundo da paciente. Sim. Mas especialmente câncer de mama, quando eu comecei, o câncer de mama ocorria em mulheres com 60, 65 anos de idade. Hoje em dia, a maioria 35 anos, 40 anos, mudou. Era o que eu ia perguntar, o que mudou no mudou, perfil da... Ninguém sabe. Que é cigarro, não é. Que é hormônio, não é. Que é pílula, não é. Entende? Mas às vezes são um monte de coisinhas, cada uma pequenininha que tu não consegue detectar a importância, mas no conjunto ocorre alguma coisa. Vê, por exemplo, antigamente a maioria das mulheres ia ter a menarca com 16, 17, 18 anos. Né? Daí casavam com 15, 16, engravidavam, paravam de menstruar, amamentavam, continuavam sem menstruar, daí na primeira ovulação ela ficava grávida de novo. Sim. Isso, então, quando morriam mais ou menos há 200 anos atrás, com 30 anos de idade, tinham menstruado meia dúzia de vezes. É verdade. Então, o hormônio no organismo tem uma finalidade. Mas tu vê que abruptamente, em 50 anos, com a pílula, com tudo isso, mudou tudo isso. Tá? E o que as pessoas às vezes não se dão conta que no momento que tu nasce e respira, tu entrou em contato com o mundo externo. Entende? Então, só pensando assim, cada substância nova que surge e é colocada na nossa vida, vai nos trabalhar conosco. Então, só pensa nos últimos 50 anos o que tem de substâncias novas. Já notou que hoje em dia o número de alergias aumentou tremendamente o número, porque aumentaram substâncias que nós não conhecemos. Sim. Então, no caso, por exemplo, do câncer de próstata, era raro antigamente, mas a resposta é simples. Ninguém vivia 70, 80 anos. Com a longevidade faz isso. Então, lá na radioterapia, 40% dos pacientes é de mama e 20% de próstata. E a tendência do de próstata é aumentar mais. Que a maior vão viver mais tempo. Então, não é só a doença em si, é o meio ambiente que nós temos. É multifatorial, porque na verdade esses pacientes têm que praticar mais atividade física, que é uma coisa que hoje em dia está muito em voga nos congressos que a gente vai. Também é falar dos pacientes oncológicos, da prática de exercício físico para diminuir recidiva de tumor de mama e até mesmo a progressão desse tumor. Então a gente tem falado muito sobre isso. Só que em si o câncer de mama é interessante da evolução que tu vê dos tratamentos. Que hoje tu fala do câncer de mama como uma doença crônica, como uma hipertensão e o diabetes, a gente fala sim sobre isso. Porque quando eu estive no Instituto Europeu de Oncologia, eu gosto de falar muito uma paciente que tinha HER hiperexpresso. E essa paciente estava usando duplo bloqueio já fazia 11 anos que ela era metastática.
Claro que é um caso à parte, mas hoje tu vê pacientes viverem muito e com qualidade com as suas de famílias. vida, Uhum. Então, e são essas pacientes que elas também se engajam em causas, sabe? Então, tu vê a paciente com câncer de mama muito ativa. Sim. E engajada em causas, fazendo seus trabalhos, cuidando das suas famílias, coisa que antigamente tu não conseguia ver. Eu ia perguntar antes, assim, vocês falaram de 2 cânceres que são, agora, até pelas campanhas que vêm sendo feitas ao longo dos anos, que é o Novembro Azul e o Outubro Rosa, os cuidados do homem e da mulher. Mas nessa percepção, o senhor falou 21 municípios, cerca de 1 milhão de pessoas que circulam. Vocês notaram, além desses 2, outros cânceres que estão aparecendo com mais frequência? Sim. Quando nós viemos para cá, 25 anos atrás, não existia, era raro câncer de colo de útero. Olha só. Certo? Por uma simples razão, AIDS. Toda a relação sexual era feita com camisinha. Olha então só. não tinha contaminação pelo papilomavírus, que era o responsável. Então, nós nem pensávamos em tratar, porque não existia praticamente. Hoje em dia, aumentou violentamente, porque as pessoas deixaram de ter medo do AIDS. E com certeza, então, e com pacientes jovens, pelo jeito. Jovens, pacientes muito jovens, com 22 anos, 23, porque desses 25 anos para cá, o início de relações sexuais baixou muito. Sim. Então, cada vez mais jovens. É verdade. Cada vez mais jovem, então... Até tem um dado em São Leopoldo da quantidade eles têm um monitoramento, conseguem monitorar a quantidade de adolescentes grávidas, que aumentou muito nos últimos anos. E a calamidade maior de tudo isso é que hoje em dia tem vacina. Se todos os adolescentes fizerem a vacina, termina o câncer de útero e o câncer de pênis, por causa de a vacina tanto para meninas quanto meninos. Para homem também. Sim. Mas ainda vale lembrar que a gente tem que fazer essa campanha de vacinação, porque muito se fala do câncer de mama e do câncer de próstata, mas pouco se fala do câncer de colo uterino, que é totalmente prevenível. Que se tu realmente fizer uma campanha de vacinação ou fazer uma busca ativa por essas pacientes, que às vezes os pacientes não deixam de fazer um preventivo por 2 anos, e tu já pega essa paciente estadio avançado, essa paciente tem um comportamento drástico, ela vai padecer também no hospital às vezes, então é uma coisa que a gente pode prevenir. E a ironia é que esse é prevenível, tem uns que não são, né, que é do... Mas este tu pode... Tem uns que depende da nossa genética, depende entre sorte e azar, tem vários fatores. Sim. Então, urge fazer um chamamento aí para os órgãos públicos, né? Junto com a gotinha da polio, de repente fazer uma... Mas você sabe que no congresso da ASCO, um trabalho que ganhou foi curando colos com Lugol de câncer de colo uterino na Índia, que fez total diferença nos pacientes. Isso na Índia. A gente está no Brasil. Então, assim, é uma coisa que nos choca, né, doutora Adalberto? Porque tu tá buscando num país como o nosso, que já deveria ter um olhar melhor para a saúde. Sim. E na Suécia acontece busca ativa dessas pacientes. Se elas atrasam preventivo, se elas não fazem, eles têm uma busca ativa nas unidades. Das adolescentes, porque esse é um público... Nas adolescentes e nas mulheres, em geral, na idade ativa. Porque isso também tem a ver com canal anal, HPV. Então, a gente tem que cuidar. Câncer de cabeça e pescoço, que a gente não fala, mas hoje em dia a incidência é tanto por HPV como por álcool e cigarro. Então, o HPV hoje faz parte disso também. Desculpa eu interromper. Não, só queria comentar que nesse caso, por exemplo, do câncer de colo de útero, ele estava desaparecendo. Entende? Olha só. Não por atitude do governo, pela AIDS. Uma outra doença colocou medo nas pessoas. Entende? Não foi uma campanha do governo. Né? E também, no caso da AIDS, teve uma coisa importante, porque a AIDS passou da África
para os Estados Unidos, Nova York. E lá em Nova York, entende, foi se espalhando entre drogados, homossexuais. E quem viajava para Nova York eram pessoas com condições econômicas. Então, o que nós vemos no Brasil? Que os primeiros com AIDS eram pessoas de famílias muito importantes. Tipo família Guinle, famílias importantes. Os mais abastados, tinham né? Poder político, econômico e político. Porque viu que logo o Serra era ministro, já saiu vacina, isso, aquilo, entende? Então, as coisas dependem muito de aonde que acontece, como acontece, entende? Não é uma coisa assim lógica, nós temos que proteger todo mundo, não. Sim, entendi. Mas e nós vemos isso sempre mudando. As doenças são mutáveis, os vírus vão se adaptando, eles também se safam, entende? Eles claro, até porque a gente está num planeta que está em constante mutação, ele está mudando. Só que as coisas hoje em dia são mais rápidas. Quando teve a gripe espanhola, tu tinha que pegar um navio para vir para a América, aqui para contaminar a América. Né? Hoje em dia, tu pega um avião, 2 horas. Cá, olha a rapidez da contaminação que foi com a Covid, né? Foi. E falando na evolução, então, antes nós estávamos conversando sobre os investimentos, né? A evolução tecnológica, as inovações que vem acontecendo e que a Oncologia Centenário, nesses 25 anos, sempre esteve um passo à frente, né? E agora, nos últimos tempos, vocês estão novamente fazendo um investimento grande para atendimento ao paciente. Nós fizemos primeiro uma parte da clínica só de quimioterapia, tudo isso. Depois vimos a dificuldade que era todo paciente que tinha que completar o tratamento com radioterapia, tinha que ir para Porto Alegre. Não tinha outra saída. Daí fizemos um primeiro investimento, colocamos uma máquina de radioterapia. Depois, ali em 2014, 2015, colocamos a segunda máquina mais atualizada. Né? E importante, só para salientar, a radioterapia existe desde a Madame Curie, quando descobriu o rádio. Se viu que funcionava a doença. Depois com o raio-x. Né? Mas tu não sabia onde é que estava bem a doença. Aí a quimio então veio depois da rádio, na evolução. A quimio depois da rádio. Olha só, achei que fosse antes. Então, até 1970, mais ou menos 75, a radioterapia não tinha melhorado em nada, tinha aparecido cobalto, mas a dificuldade continuava a mesma. Tu sabia que ia radiar uma mama, mas não sabia onde é que estava pegando o raio. Daí surgiu a tomografia computadorizada, que tu conseguiu ver a anatomia da pessoa. E o coração de uma pessoa para outra não está no mesmo lugar. Tanto que se irradiava vírus depois de anos de fazer a radioterapia para a mama, que as que tinham sido irradiadas da mama esquerda tinham mais doença cardíaca no futuro, que irradiava o coração. Souberam isso 20, 30 anos depois, acompanhando as pessoas. Mas com o advento da radioterapia e dos computadores, mudou tudo. Entende? Começou a ser feito melhor, a mira da radioterapia foi melhorando, e hoje em dia nós temos nos nossos aparelhos, nós podemos tratar uma lesão de 2 milímetros no cérebro, pegando só aquela lesão. Nossa! Não machucando efeito colateral muito menor. Daí. Um exemplo, né? Vocês conseguirem fazer radiocirurgia no serviço. Isso é super interessante, porque antigamente se radiava o cérebro inteiro.
Então, tu tinha muitos efeitos adversos. Hoje em dia, não. Hoje tu vai naquele ponto, faz a radiocirurgia e o paciente, sim, fica bem com essa terapêutica, que nem o doutor Adalberto disse. E a gente consegue ver isso lá na oncologia. É Chama muito cirurgia, legal. não tem nada a ver com cirurgia. Não, para tratar sim, a lesão, só aquilo. Então, todo Nossa. paciente, hoje em dia, tem que fazer a tomografia. E nós, como não tínhamos tomografia, dependíamos de outros serviços e até de autorização da Secretaria de Saúde para fazer a tomografia. Então, apareceu a oportunidade da gente adquirir um aparelho de tomografia dedicado só para radioterapia. Na realidade, ele não faz diagnóstico, ele só quer ver a anatomia da pessoa. Uhum. Então, proteger, e isso é usado, essas informações pelas físicas, são físicas especializadas no cálculo de radioterapia. E aí, daí ela entrega para o médico oncologista, que daí ele Não vai entregar, a radioterapeuta já decidiu o que vai irradiar, e elas fazem todo o cálculo, o que é preciso fazer, entende? Aquilo daí é aprovado, vai lá para o aparelho, quer dizer, tem os técnicos que cuidam do aparelho, mas eles não conseguem mudar absolutamente nada que as físicas fizeram. O computador não deixa mudar nada. Então, essa melhora da mira possibilitou, por exemplo, que o câncer de mama, quando era irradiado, até um tempo atrás, eram 35 sessões de radioterapia. 35 dias úteis de tratamento. Sim. Hoje em dia, a maioria das pacientes são 5 dias. Nossa! Próstata, que era quase 40 dias, hoje em dia já se faz com 20 dias só. Então, tudo isso, as complicações são menores, do tratamento. Claro, imagina. Para o paciente que é a melhor. Quantidade 5 de... dias é muito melhor que 35. A quantidade de química que entra, né? Tudo isso, né? Sim. E nós podemos também tratar mais pacientes. Isso mesmo. Né? Nós temos mais horários para tratar. E esse equipamento, ele já está lá na clínica, nós só estamos acabando de modificar uma sala para caber o aparelho dentro, e daqui 2 meses no máximo já vai estar funcionando. E já tem a senhor falou dessa especialidade físicas, né? Como é que é o nome? Essas pessoas já estão formadas, já tem? Sim, elas já atuam no serviço há bastante tempo. Elas estão lá, as duas que nós temos, fizeram curso nos Estados Unidos. Pois é, eu ia dizer que formação que é formação em física e medicina. Físico especializado em radiações. Olha só, uma nova profissão. Que não, né, na verdade, a gente acha que é médico que vai fazer. Existe há anos, mas as duas que nós temos lá são excelentes. Nós temos que cuidar que não nos roubem elas. Né, tem que falar baixinho. Não, é que tem falta de Mas é isso que eu queria comentar. Como eu achava que era novo, porque não é tão comum você ouvir um cargo desses, uma profissão dessas. É que a gente não aborda muito sobre isso, mas as físicas já existem há um bom tempo, né? E o cálculo delas tem que ser muito preciso, tudo que elas fazem tem que ser muito preciso, exatamente para diminuir esses efeitos adversos nos pacientes. Não para te ver a complexidade que é um tratamento oncológico, que envolve várias outras especialidades junto. Sim, mais ou menos assim, para um paciente, da experiência de vocês, quantos profissionais são envolvidos no tratamento dele, assim? Por exemplo, da radioterapia, vai ter o técnico da radioterapia, geralmente são 2 técnicos. Sempre, quando alguém vai fazer radioterapia, tem que estar presente a física, uma ou outra, pelo menos na área, e mais outros partes para levar paciente, receber paciente. E antes eu comentei que eu achei que a quimio tinha vindo antes da rádio. Qual é a diferença das duas técnicas? Dia para noite. Dia para noite. A quimioterapia vai destruir partes da célula, alguma
estrutura da célula, fazendo com que ela não tenha capacidade de sobreviver. Mas não quer dizer por que nem todos são curados, porque a doença também aprende a se defender. De repente ela cria uma sucedânea dela que tem um DNA diferente, alguma coisa diferente, e vai para outro lugar, para outro já caminho. não vai funcionar. Né? A radioterapia, ela age no próprio DNA da célula. Ela vai causando lesão no DNA. Né? Para ela Tanto que não conseguir se reproduzir. Quanto melhor a mira, menor o número de lesões desnecessárias. Por exemplo, a história, todo mundo diz até hoje, eu tenho medo de radioterapia porque queima muito a pele. Né? Isso é uma lenda de 30, 40 anos, quando os aparelhos não tinham energia suficiente eles e aqueciam 100% demais. da dose ocorria na pele. Depois que ia diminuindo. Sim. Hoje em dia, com uma dose maior, a partícula vai mais reta e ela vai ocorrer 100% da dose 2 centímetros abaixo da pele. Então, hoje em dia, dificilmente a pele fica vermelha. É que o que a gente tem, né, doutora, é a radioterapia com efeito local, que é o que a gente busca, é um controle local da doença, como quando a gente vai irradiar no câncer de próstata, que a gente busca aquele controle, ou alguma metástase, a gente faz também controle antiálgico para essas pacientes, ou alguma hemorragia, às vezes também, dependendo de onde for o ponto. Mas com a quimioterapia a gente busca um controle sistêmico. Então é um tratamento que a gente sabe que ele vai agir ao longo de todo o corpo. Então a quimioterapia hoje, ela teve muitas mudanças. Porque a gente não fala só em quimioterapia, a gente fala de imunoterapia, a gente fala de terapia-alvo, a gente fala de CAR cells que estão mais voltadas para leucemia, não tanto para estudo de doenças sólidas. Mas a gente sabe que já tem estudos em andamento. Então, a gente vê que hoje a quimioterapia não virou só a quimioterapia. O tratamento sistêmico virou um comprimido via oral de hormonioterapia que a gente faz nos pacientes. Ou, às vezes, uma injeção que a gente faz de leuprorelina no paciente com câncer de próstata. Então, eu sempre digo assim, ó, que virou a oncologia. Porque antigamente, como o doutor Adalberto citou, eram 3 medicações, né, doutor Adalberto? E hoje a gente está falando de várias medicações e da individualização do tratamento a partir de mutações drivers, a partir das características dos nossos pacientes e até mesmo de algumas condições para entregar essas medicações para eles. E tem coisas que não estão disponíveis, né, no nosso arsenal e nem no nosso meio, apesar de ter essas mutações. Então, a gente sempre tem que buscar encontrar a melhor forma para esses pacientes. E aí, olha só, já passou, já estamos nos nossos 45 minutos. Mas para tudo certo. E para a gente ir terminando assim, daí para pegar o gancho do que você falou. A gente está falando no presente, tu falou lá no início passado, né? Tá? Mas estamos falando desse presente que está se apresentando com muita inovação, novas tecnologias, um olhar mais carinhoso com os pacientes, porque a gente ainda tem ideia de que médico e enfermeiro é tudo sisudo, tudo não, tem que ter carinho, aconchego. E diante disso, sim, o que vocês vem daqui para frente, então? Como é que vai ser? Como é que está se tornando esse atendimento? Olha, eu acho assim, nós temos, em primeiro lugar, nos dar conta que a medicina está mudando rapidamente. Eu estou formado há 56 anos. Eu fiz um curso de medicina que levava 6 anos. O que eu sabia de genética é que existia o DNA. Então, eu sabia 100% de genética. Eu não sabia bem o que era. Então, hoje em dia, o curso de medicina ainda é 6 anos. Só que o volume de conhecimentos médicos, novas técnicas de investigação, novas medicações, aumentou umas 20 vezes ou 30 vezes. Exponencialmente. Junto com isso, nós temos um outro fato importante, que é a abertura indiscriminada de faculdades de medicina. Agora está começando a luta pelo exame
como tem Com a OAB os também advogados, tem que né? fazer Um exame para tu uma proeficiência. comprovar que tu Tem teve capacidade, conhecimento suficiente para exercer a profissão. Então, hoje em dia, a maioria das pessoas que se formam, elas têm que fazer um curso de residência médica. Quer ser cirurgião plástico, quer ser neurologista, tudo isso. Acontece que apenas 20% dos formados têm acesso à residência médica. Eu achei que era obrigatoriedade para todos. Não é. Ganhou o título de médico, pode fazer praticamente tudo. Né? Então, isso é uma coisa muito grave que está agora o Conselho Federal de Medicina está batalhando para colocar isso. Né? Então, mas o que acontece? 80% dos médicos formados, eles não vão fazer residência, então eles vão ter que arrumar trabalho em periferias. Uhum. E não tendo experiência suficiente, eles às vezes não conseguem fazer um diagnóstico correto. Então eles pedem tomografia, isso, aquilo, se livrar do paciente. Então, nós, quem convive mais, sabe que um grande número de pessoas que procuram uma UPA, alguma coisa, eles não estão doentes. Eles estão sofrendo de depressão, alguma coisa, que o marido perdeu o emprego, eles estão com dificuldade econômica. É quase uma consulta psiquiátrica. Tu conversa com a pessoa, resolve as coisas. Por isso que a saúde mental hoje está sendo tão discutida, tão comentada, né? Se tu tem uma desculpa, assim, eu não ganho dinheiro suficiente, eu tenho tal dificuldade porque eu sou doente, né? Tu tá com a desculpa pronta. Uhum. Né? Então, todos esses são problemas que a medicina enfrenta, porque não sei te dizer quanto % da população depende do SUS, mas é um grande, eu acho 80%, 90%. Né? Uhum. E tanto que está acontecendo agora, começaram as reuniões municipais, né, para tratar sobre a saúde dos trabalhadores e trabalhadoras via Sistema Único de Saúde, porque está aumentando cada vez mais, a informalidade também faz com que essas pessoas não conseguem pagar um plano. Isso. E também o preço dos planos de saúde. Precariedade. Não, a medicina. As pessoas têm, a gente nota, principalmente na oncologia, a gente tem notado que os pacientes têm perdido os planos de saúde e têm migrado para o SUS. Pro SUS, porque exatamente, esses planos têm ficado cada vez mais onerosos, que a gente fala. Isso. E além de tudo, as drogas têm ficado cada vez mais caras. Então a gente vê que não é só a saúde pública que hoje em dia está sofrendo. A saúde privada também está intoxicada. Então nós, como profissionais, vamos ter que ter um olhar e saber exatamente para quem prescrever, o que prescrever e se realmente essa medicação tem eficácia. Porque hoje em dia o médico, ele não é só médico. Como diz, ele tem que ser administrador, ele tem que ter um bom senso para prescrever medicações que não vão onerar tudo isso, mas que vai dar qualidade de vida para o seu paciente e entregar o melhor tratamento. E é visível, assim, a diferença de profissionais. Eu sou uma pessoa que precisa, eu acesso bastante o Sistema Único, que eu tenho mãe idosa. Então, dá para ver, assim, a diferença de comportamento dos profissionais. Não dá para generalizar, né? Mas, assim, tem uns que mal te olham e outros que te acolhem muito. Então, precisa ter realmente uma evolução nessa parte. Eu acho que a tecnologia e a inovação, elas estão parece andando muito mais rápido do que essa questão do acolhimento que você falou tão bem antes. Porque falta empatia. Eu consegui ver a gente tem pacientes que não conseguiram fazer diagnóstico de uma lesão cerada de um câncer de mama, que tratavam como se fosse uma infecção. Então, assim, a gente tem que perceber que o médico, ele tem que ter esse olhar, tem que ter crítica.
Ele tem que saber olhar para o paciente dele e entender o que ele está passando ou o que ele está sentindo. Porque às vezes passa despercebido algo que poderia modificar a vida do seu paciente. Doutora Adalberto, eu acho que esse carinho, essa falta de empatia que alguns profissionais têm, é isso que falta às vezes para olhar, porque um câncer diagnosticado no início tem total diferença. Total diferença. Diagnosticado metastático. E a maioria desses pacientes cai no fluxo das UBSs, dos postos, e tem muito médico bom em UBS. Tem, posto, nossa, eu ia exemplificar, eu tenho só um exemplo, nossa, a mãe, assim, teve duas situações que, nossa, meu Deus, que maravilha de tanto o médico, ótimo, a médica, quanto as enfermeiras, assim, muito bons. Por outro lado, em algumas situações, meu Deus, prendam essa pessoa, porque ela não deveria estar aqui. Porque a medicina tem que ter um cuidado multidisciplinar, né? Então, nós precisamos desse cuidado. E aqui, então, e para encerrar, a Oncologia Centenário, então, está com novos investimentos, ampliando o atendimento humanizado. Isso, e também estamos num plano de passar a fazer imunoterapia lá, entende? Principalmente para doenças reumáticas, etc. Entende que muitos são usados também em quimioterapia, mas certo, é um outro tipo de medicamento, a maioria é subcutâneo, mas são também para doenças que têm um peso muito grande para as pessoas. Na qualidade de vida, tem pessoas que não conseguem caminhar. Minha sogra teve síndrome de Jorgen, aquela que vai ressecando as glândulas, assim. Ela fez, isso aí. Ela teve que fazer daí as infusões. Então a gente tem que ir adaptando. Não pode ficar fazendo a mesma coisa verdade. sempre. Mas eu só queria salientar que hoje em dia, na maioria dos municípios, as dificuldades são em duas áreas: saúde e segurança. Então, eu acho assim que São Leopoldo está com sorte, que tem um prefeito que é delegado, foi chefe de 15 municípios, conhece todo mundo, sabe quem é quem. Entende? E eu tenho conversado muito com ele, a vice-prefeita também é Regina Caetano, excelente, né? Estão preocupados com a parte de saúde. Colocaram até um gabinete no hospital, né? E eu expliquei para eles, tive a oportunidade de falar várias vezes o que acontecia. Entende? Porque ele é prefeito, ele não sabe como é que a UPA funciona. Até mostrei, olha, que algumas coisas dependem de agilidade. Uma biópsia de mama demorar 3 meses para ser feita é um absurdo. Eu até disse, muitas vezes eu fiz ali na própria clínica com uma seringa comum e agulha, funciona, aspira um pouco e manda a lâmina. Está feito o diagnóstico. Uma coisa que leva 1 minuto, dói menos que uma injeção. Olha só. Então, de repente, é uma questão de entender que existem maneiras muito simples de tu fazer com que as coisas andem. Né? Mas daí as pessoas têm que entender a saúde, né? E ter desejo de melhorar. O hospital agora está com o presidente do hospital, o Ricardo. Vocês conheceram? Ainda não conheço pessoalmente. Ele foi diretor do Grupo Conceição há muito tempo. Ele entende do rescate. Porque antes só tinha lá CCs. E nem... Tu vê que a maioria dos secretários não eram de São Leopoldo. Ou não eram da área, né? Muito longe disso. Então, isso é uma dificuldade. Tu vai lá e explica uma coisa, mas nem sabe o que tu está falando. Sim. Mas quem sabe a gente torce para que algumas coisas mudem, porque a gente sabe que há situações muito antigas que precisam ser retiradas de lá devagarinho, porque
eu nem gosto de falar muito essa palavra, mas ela é a que identifica que é o corporativismo, Isso. que está muito enraizado, mas de repente com essa administração mais técnica, mais administrativa, se consiga equacionar isso. Né? Porque o nosso hospital merece um atendimento melhor. Com certeza. Digamos, a fazer uma brincadeira, o hospital merece sair da UTI. Não, eu sempre digo que, como eu falei no início, que minha mãe, a família dela era daqui de São Leopoldo, ela nasceu aqui. Eu tinha um tio que era dentista aqui, o Inácio Schwertner, e eu, quando era criança, via aqui e achava São Leopoldo maravilhoso. É uma cidade maravilhosa mesmo. Né? No lugar mais bonito de São Leopoldo, que tinha um caminho lá com lampiões, eu caminhava do lado do rio. Né? E a outra coisa que São Leopoldo tinha vários produtos que era símbolo daquilo, por exemplo, alumínio econômico. Tu falava em panela, alumínio econômico, isso aí. Falava em borracha, era... Bins, Borbonite. Isso, Borbonite. Era o que é Caxias hoje em dia. E que a gente de tudo, entende? Fábrica de armas, tinha tudo aqui. Né? Depois começou o sapato, tudo isso, mas era uma cidade dinâmica. Muito. E hoje em dia tu não vê o dinamismo. Claro que tem coisas... Ela tem ainda muito, mas ela tá muito... Esse dinamismo, ele tá um pouco escondido pelas mazelas, pelas coisas mais negativas que têm acontecido. Exato. E que a gente fala assim... Existe uma palavra que a Federação usa muito, que é a questão do pertencimento. Quando tu tem cidadãos que se sentem pertencentes à cidade, eles dominam mais essa questão da autoestima. E quando tu não tem pertencimento, tipo, deixa assim mesmo. Mas quem sabe a gente, retomando esse pertencimento, essa autoestima, a gente tira porque ainda esse dinamismo ele existe só, ele está numa camada um pouco abaixo, assim. Mas vale a pena lutar e lembrar que juntos somos mais fortes sempre. E a Oncologia Centenário é um exemplo desse dinamismo. Ele existe, está pujante, é moderno, está entre os principais até do país. A gente tem que mostrar isso, né? Olha, gente, já passamos 1 hora da nossa conversa. Eu quero agradecer demais a presença de vocês. Foi uma conversa muito rica. Tenho certeza que muitas pessoas vão se identificar. Agradeço pelo carinho que vocês têm pela cidade, pelos pacientes. E o microfone fica aberto aqui sempre, quando vocês quiserem voltar para conversar sobre tudo, sobre mais técnicas, mais evoluções. Agradeço demais. Obrigada pelo convite. Muito obrigado. Eu que agradeço. Então pessoas queridas, encerramos mais um episódio do Beth Companhia, que foi gravado aqui nos estúdios da SMK. Ficam todos convidados para conhecer essa casa que é maravilhosa, que, como diz o Dr. Adalberto, mostra o dinamismo da nossa cidade, porque é um projeto empreendedor e inovador. Muito obrigada novamente, nos acompanhe nas redes sociais e deixe seu recado, envie alguma mensagem, sugestões de pauta, que a gente vai adorar atender vocês. Até o próximo!